Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Agradeço a Deus pela tua conexão, pelo teu interesse, nos acompanhando em mais este módulo. Nós estamos falando sobre maturidade como chave para acessar a herança plena que Cristo conquistou para nós. A semana passada nós fizemos uma introdução geral e hoje nós vamos começar o desenvolvimento do tema. O estudo número 1, a importância da maturidade. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o simples envelhecer como uma coisa cronológica automaticamente não traz maturidade. Maturidade é uma coisa pessoal, trabalhada lá dentro de mim, pela mão do Espírito, mexendo no meu caráter, ok? É um processo, uma jornada e é experimental, ou seja, você vai ter que passar por provações que vão mexer com as estruturas e trazer uma renovação de entendimento. Então, automaticamente, está ligado à questão de metanoia, como está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer aqui. E nós vamos fazer que eu acho que é o ponto do estudo de hoje, entre fé e maturidade. Fé, maturidade. Muitas coisas na nossa vida não é só fé que resolve. Aí você vai falar, como assim? A Bíblia é muito clara, que sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo, por sua fé, viverá. A Bíblia é clara, nós não vamos ficar falando sobre isso, porque ela é muito clara nesse ponto. Mas, quando nós falamos de maturidade, tem algo mais do que a fé. É disso que nós vamos falar. Porque eu vou na essência da lição, do estudo, para não ficar muito longo. Por exemplo, caráter. Como que eu resolvo o problema de caráter? Apenas com o braço da fé? Ou eu preciso de mais coisas? Porque caráter é processo, são atitudes, são iniciativas, envolve arrependimento, envolve mudança de comportamento, de você querer e de você ir atrás. Você está entendendo? Porque senão a gente cai num extremismo de que a fé resolve tudo. Não, iniciativas são importantes também. Agora, saiba de uma coisa, sem fé é impossível acessar qualquer coisa de Deus. Porque você tem que crer que Ele existe e que Ele opera. E as promessas de Deus para a nossa vida são espirituais, é com o braço da fé que eu acesso. Mas acontece que isso envolve mais coisas, que tem a ver com o meu livre-arbítrio, que tem a ver com as minhas escolhas. Alguém pode chegar para o pastor e falar assim, pastor, ora por mim, para Deus me dar o dom da paciência. Como assim? Essa oração não vai funcionar. Eu posso orar para Deus colocar você em provação, para que através dela Ele desenvolva essa virtude do Espírito que é a paciência. Vocês estão entendendo? Porque caráter é uma coisa que vai ter que mexer com as estruturas. Não é só uma questão de fé, porque vai envolver comportamento. Então a gente tem que evitar esse extremismo de alguma linha neopentecostal que coloca toda a ênfase
no exercício da fé. Sim, claro, sem fé você não acessa nada, mas não é só isso. Eu preciso desenvolver um comportamento ao nível da minha fé. Você pode orar por cura e pela fé tomar posse da cura, e você imediatamente vai na farmácia comprar remédio. Quer dizer, ficou assim, né? Eu não sei se é fé, eu não sei se é o medicamento, o meu coração fica dividido. Então a gente tem que ter um equilíbrio nessas coisas. E aqui na apostila tem vários versículos mostrando que nós temos que agregar alguma coisa à nossa fé. Tem vários aqui, eu não vou nem citar para não demorar demais, né? A fé, ela cresce quando você acrescenta coisas. Por exemplo, fé sem entendimento. Ela não funciona muito bem. Porque é com o entendimento que nós tomamos conhecimento das promessas de Deus. Eu tenho que conhecer as promessas e entender a mensagem, o conteúdo, as condições, para que eu possa exercer a minha fé. Caso contrário, é uma fé cega. Isso mostra imaturidade. Então, esse é um ponto, né? Eu tenho que conhecer as promessas para que, com metanoia, ou seja, uma renovação de entendimento, uma fé brota lá dentro de mim, que vem da palavra, e aí eu tomo uma iniciativa de tomar posse daquilo. Aí Romanos diz que eu vou experimentar o melhor de Deus. Essas coisas andam juntas, não tem como separar, ok? Porque senão eu não faço a minha parte no sentido de ter um comportamento ao nível da promessa. Aí parece que fica uma coisa descasada. A promessa fala uma coisa, mas meu comportamento mostra outra coisa. E Tiago diz que o homem volátil, instável, variável, ele não vai receber nada de Deus. Porque nessa instabilidade, isso mostra a incredulidade do meu coração. Então, eu tenho que trabalhar isso. Agora, de nada adianta conhecer a Bíblia inteira, de forma mental, intelectual, e não ter fé. Também não vai adiantar nada. Quer dizer, são os extremos que não funcionam. Então, aí eu estou chamando a atenção para a questão do equilíbrio, ok? E quanto mais eu tenho experiências com Deus, e isso é pessoal, é experimental, eu tenho falado isso repetidamente, você cresce. Agora, se você não tem experiência com Deus, eu estou falando você, eu, pessoa individual, é nesse sentido que eu estou falando. Você vai cair naquela situação de Jó. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas nunca tive uma interação pessoal com Ele, experimentando pessoalmente a bondade, a misericórdia, a justiça, o poder de Deus na minha vida. De ouvir falar. De ouvir falar, fala de tradição, fala de religiosidade, mas não de uma experiência pessoal. E isso é fundamental na nossa vida, ok? E aqui, no nosso estudo, nós queremos ir além desse posicionamento da fé. Aí a gente traz a questão, a temática da maturidade. Porque maturidade é processo, vem com experiências, vem de provações, vem de Deus trabalhar fragilidades na minha vida, vem de Deus trabalhar um equilíbrio sadio, saudável, entre fé e iniciativa na minha vida. Ok? Porque as duas coisas têm que andar juntas, senão não vai funcionar direito.
tá bom? Por isso que a gente traz essa questão da maturidade. Aí a gente falou que o filho menor não consegue acessar a herança porque é de menor. Ele não difere do servo, do escravo lá na casa do Senhor. E essa herança plena, que é a vida abundante, agora trazendo para o lado espiritual, ela só é possível de ser acessada com maturidade. Não é de qualquer jeito. Não é automático. Não é se Deus quiser. Não cabe esse tipo de raciocínio. Ok? É todo um processo de santificação na minha vida, trazendo maturidade, para que eu possa acessar todas as promessas de Deus para a minha vida. Então envolve, de um lado, fé. A fé exige conhecimento, entendimento e iniciativa, que é tomar posse, acessar com o braço da fé, que é as iniciativas que nós tomamos em função do entendimento que nós temos da palavra de Deus. Então não se esqueça, caráter não é só uma questão de fé, é uma questão de trabalho. E trabalho, a gente tem deixado claro aqui que trabalho é um trabalho de cooperação com o Espírito Santo. Se eu não coopero com o Espírito Santo, não vai acontecer muita coisa na minha vida cristã. Então, são coisas que têm que andar juntas, ok? Então, fica bastante claro para nós que qual é o objetivo da metanoia? É aprofundar, é ampliar, é enraizar o conhecimento revelado de Deus no meu coração. Esse é um trabalho que o Espírito Santo faz, mas ele precisa da minha cooperação. E nesse processo de maturidade eu não posso ficar desanimando, retrocedendo, com esse comportamento volátil, uma hora quer, outra hora não quer, outra hora vai, outra hora retrocede. Isso não funciona. A perseverança, ela está ligada na questão da fé. A fé que nós recebemos através da nova criação é uma fé que persevera, porque é algo que é alimentado pelo Espírito. Então a gente tem que ter clareza dessas coisas, porque senão a gente vai pensar que são coisas diferentes. E que no meu esforço humano, natural, eu vou conseguir perseverar. Você não vai. A carne não tem esse poder. Então é uma obra do Espírito. Isso tem a ver com um trabalhar sobrenatural de Deus. Por isso que é pela graça, porque é algo operado pelo Espírito Santo. Mas a maturidade precisa da minha cooperação. Aí, quando você vai crescendo na maturidade, você vai ter entendimento da perfeita vontade de Deus. Romanos resume isso de forma extraordinária. Aí eu acesso pelo braço da fé. Então não adianta querer apressar o processo, acessar o melhor de Deus sem maturidade, sem entendimento, sem renovação de pensamento, de estrutura, de entendimento. Não tem como. E até a metanoia vem de uma atitude de arrependimento que exige humildade do meu coração. Deus já estabeleceu o processo certinho, como tem que acontecer na nossa vida, para que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Ok? O homem, a tendência do homem natural é querer chamar a atenção para si, é querer se apropriar do mérito
E isso não funciona com Deus, não é assim que funciona. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você vem para a questão ministerial e você querer fazer as coisas porque você já sabe, porque você já fez, porque já funcionou. Isso vai criando uma soberba no coração, isso é perigosíssimo. E nós devemos depender da graça o tempo todo. Então, quando você olha para a vida de homens tremendos na fé, como Pedro, como Paulo, como eles se referiam a si mesmos? Servo. Eu sou apenas o servo de Cristo. Eu dependo da graça dele. Eu dependo da capacitação do Espírito Santo. Eu dependo do mover da unção. E assim tem que ser com cada um que se propõe voluntariamente a servir a Cristo. Ok? Então, a herança que nós estamos falando, ela é tanto uma herança para agora, na nossa vida, como para o futuro escatológico da igreja. Nós temos que separar as duas coisas. E Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 17, um versículo que eu gosto muito, ele diz: e nós reinaremos em vida. Mas como reinar em vida? É você tendo entendimento das promessas, daquilo que Jesus já fez, da obra consumada de Cristo, e com maturidade você saber usar aquilo, ou seja, acessar essa herança plena que é a vida abundante. Só que não fica só nisso, porque a Bíblia também fala de um futuro glorioso, extraordinário, que Deus reservou para os seus filhos, aqueles que o amam. Aí você pode pensar no corpo glorificado, você pode pensar em morar com Jesus na Nova Jerusalém, aí você pode pensar numa eternidade santa com Jesus, mas são coisas que ainda estão no horizonte, mas reinar em vida já é para aqui e agora. Então nós temos esses dois lados da mesma visão. E por que as pessoas não gostam muito do tratamento da santificação? Porque é lixa, sabe? Aquela lixa fina que penetra nas coisas mais escondidas da nossa alma. E isso incomoda. E o nosso orgulho rejeita esse tipo de coisa. Mas só que a gente tem que trazer a nossa alma debaixo de submissão, não é? Para que essa lixa fina do Espírito vá eliminando as impurezas do nosso caráter. E aí sim Deus pode te usar plenamente como vaso de honra na casa dele. Ok? Então, essas coisas a gente tem que ter clareza de entendimento sobre elas, tá bom? Então, resumindo o nosso ensino de hoje, maturidade é uma chave que me dá acesso à herança plena. Mas eu também não posso desconhecer que tudo é acessado pela fé, mas uma fé com entendimento, como eu tenho dito. Fé com entendimento fala de uma fé madura, de um homem espiritual que sabe discernir todas as coisas. Ok? Agora, por que a maturidade é necessária? Por causa da responsabilidade que está envolvida em todo o processo do agir de Deus. Deus é responsável
em cada ato, em cada ação que ele faz. E ele está lidando com vidas, porque primariamente Deus deseja a salvação de todos. Foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou na cruz. A salvação agora está disponível. E você está lidando com pessoas. Você está lidando com a eternidade delas. Agora, elas vão ter que responder. Entenda uma coisa, a resposta de alguém não muda Deus, porque Deus é o mesmo. E o que ele já definiu, ninguém consegue alterar. Por exemplo, os que não crerem em Jesus serão lançados no lago de fogo. Ele já definiu isso. Não tem como mudar isso. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Então não tem outra alternativa. Jesus disse, eu sou a porta, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é uma questão de crer. São coisas que Deus já definiu, os termos da salvação, como eu tenho dito. Mas a minha resposta faz toda a diferença para onde eu vou. E não é só no sentido de para onde eu vou, mas quem eu quero ser. Aí fala de identidade e propósito, que vem antes do meu destino. Ok? Para a gente entender essas coisas. E o Espírito Santo, ele atua no convencimento para que a pessoa dê uma resposta positiva, né? Mas o trabalhar do Espírito Santo para convencer a pessoa não manipula o livre-arbítrio. Porque Deus criou o homem com livre-arbítrio. Dentro dos termos da salvação, que Deus estabeleceu na sua soberania e na sua sabedoria, ele colocou o homem para fazer uma escolha. Como Moisés disse lá em Deuteronômio, eis que diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Os termos já estão definidos, agora é a resposta de cada um. No tempo da nossa existência, que é o tempo da nossa oportunidade, que a Bíblia chama de hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, hoje, amanhã, o dia de amanhã não me pertence. Mas para que eu seja um canal de bênção na terra, eu tenho que primeiro ser um canal abençoado, né? Aí eu trago a questão da maturidade. Mas, para ser usado para abençoar pessoas, aí é o propósito de Deus me usando com utilidade na sua casa. Então, a maturidade de um lado e a utilidade de outro. Para Deus operar esse tremendo plano da salvação no tempo da nossa existência. É isso que eu tenho que ter clareza. Ok? Agora, se a pessoa não cresce, ele foi salvo, mas ele não cresce. A Bíblia chama isso de crente carnal. Vai ter pouca utilidade. A vida não vai ser frutífera. E às vezes corre o risco de morrer prematuramente. A gente tem que ter consciência dessas coisas. Com Deus não se brinca, a gente tem que entender como que Ele trabalha. E a questão da nova natureza no meu coração me leva sempre para o arrependimento. Nunca para a rebeldia, porque se o Espírito Santo habita em mim, ele vai me levar para o arrependimento, para o alinhamento com Deus. Isso mostra a fidelidade de Deus
a fidelidade do amor de Deus para com aqueles que o amam. Ok? Essas coisas têm que estar bem resolvidas no nosso entendimento. Tá ok? Vamos ficar por aqui hoje. Que você gaste tempo meditando nessas coisas com coragem, com ousadia, dependendo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu entendimento. Deixa ele mexer nas suas estruturas. Porque buscar é uma iniciativa minha. Agora, o agir é de Deus, mas o buscar é meu. Ok? E todos nós queremos servir a Deus, glorificar, santificar o nome de Deus através da nossa vida. Isso faz parte da nova criação. É natural que seja assim, porque o Espírito Santo promove essas coisas em mim, ele gera essas coisas em mim. Então vamos deixar de lado toda a rebeldia, toda a arrogância, toda a resistência e humildemente vamos nos entregar como barro nas mãos do oleiro, porque ele é fiel e poderoso para fazer uma grande obra, não só na minha vida, como através da minha vida. Ok? Pense nisso, gaste tempo meditando nessas coisas, que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada nas mãos do Senhor, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.